Verão de 1997. Eu tinha 20 anos de idade. E naquele verão eu me torno ajudante do ajudante de pedreiro. E eu vou embarcar vocês nessa história comigo até o encerramento dessa carreira, que se deu em 2014. Mas antes de eu contar esse início em 97, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo para rapidamente contar meu primeiro contato com obra, né? Então a gente volta em junho de 1994. Eu abandonei a escola, eu estudava num colégio de classe média alta e eu tinha uma vida confortável, eu estava numa zona de conforto, era um jovem, roqueiro, cabelo comprido, e o meu primeiro desafio foi trabalhar num abatedouro, onde todos falavam que eu não conseguiria trabalhar nem um mês, porque você tem que abater animais, você fica todo sujo de sangue, e todo mundo me tirava como a gente fala playboy, né? Hoje em dia não se usa muito esses termos, mas filhinho de papai. E eu encarei essa aventura, eu inaugurei essa loja dia 9 de junho de 1994. 3 dias depois, a minha mãe teve um derrame, ficou 3 meses internada e ao voltar para casa, ela ficou deficiente visual, foi a consequência do derrame dela. Então essa história vai começar com uma doença, um AVC, né? Minha mãe sofreu, e ela vai terminar lá no último capítulo com o meu. Mas eu não estou dando nenhum spoiler, né? Porque quem me conhece sabe que eu tenho esse problema. Então vamos voltar lá. Eu abro essa loja, 3 dias depois da minha mãe ter um derrame, e aí a vida ficou muito conturbada nesses 3 meses. Eu era um garoto que ia para a escola, voltava, jogava bola, e me tornei um cara que tinha que acordar todo dia 5 horas da manhã para trabalhar, não tinha folga, né? Porque você tem que alimentar, limpar os animais, e era o meu primeiro emprego e eu já como patrão, uma grande responsabilidade. O meu funcionário, eu tinha um funcionário, era eu, meu sócio, e o meu funcionário, ele tinha na época 42 anos e eu tinha acabado de fazer 17 anos. Então nesse meio tempo conturbado, eu rapidamente consegui ganhar um dinheiro, comprei um carro, houve uma briga entre eu e meu pai, uma desavença, né, uma rebeldia da juventude, e no calor da coisa ficou assim, na minha casa mando eu, e eu escutei aquilo e muito esperto, muito rebelde, botei minhas coisas numa mochila e saí de casa. E nessa loja tinha um sótãozinho de 1,20 m de altura. E lá eu morei por um ano. Vocês vão entender o que tem a ver com a história. E era um sótão de madeira, lá em cima tinha uma televisão de 5 polegadas preto e branco, quem é velho vai entender, e um ventiladorzinho pequeno. Então eu trabalhava de dia, o fogareiro embaixo que tinha que limpar os frangos esquentava aquela madeira, e à noite eu dormia lá. E lá era infestado do inseto que eu mais odeio, que é barata. E por lá eu dormi um ano. O que isso tem a ver com a obra? Primeiro, vocês vão entender quando eu cheguei na obra de onde eu tinha vindo. E segundo, porque eu cheguei perto da minha avó, ela tinha alguns imóveis e nisso ela tinha um terreno. E eu perguntei: vó, eu não tenho dinheiro para comprar um terreno agora, mas a senhora me daria um terreno para mim? E ela falou: sim. Você vai fazer uma casa? Eu falei: vou porque eu não posso morar num sótão, né? E durante esse um ano eu construí essa casa, que é a mesma que eu moro hoje. Vocês vão entender como foi importante aquela briga com meu pai e eu sair de casa. E hoje, com o meu problema físico, eu ter onde morar e poder abrigar minha família e dormir tranquilo. Pelo menos dessa parte. E ali eu fiquei. E ali eu não vou me alongar muito nessa parte da loja. Ali eu aprendi disciplina de horário. Ali eu já comecei como patrão. Ali eu aprendi a lidar com as pessoas, a negociar, que eu vou usar tudo isso lá na obra. E um belo dia, por uma outra desavença, mas não de briga, com o meu sócio, do acordo que a gente tinha, eu resolvo fechar. Foi uma outra coisa impulsiva que eu fiz. Hoje eu não fecharia, eu talvez ficasse, mas aí seria uma outra história, né? E eu não teria chegado até aqui. Por isso que eu falo, nunca me arrependo do que eu fiz, só do que eu não fiz. Porque o que eu fiz fez eu chegar até aqui, minhas filhas não existiriam e eu não teria essa história para contar para vocês. Então eu tomei essa decisão e me vi aos 20 anos de idade, no verão de 97, desempregado. Eu era um cara que não terminei a escola, apesar de ter ido quase no ponto de terminar, mas eu não tinha uma profissão de escola, né? Uma profissão de formação.
e comerciante, mas sem capital para abrir um novo negócio. Qual era a única experiência que eu tinha? Aquela casa que eu tive que fazer, que me garante hoje, foi minha primeira experiência com obra, certo? E como eu tinha feito essa casa junto com o tio da minha primeira esposa, eu peguei um gosto por obra e andei fazendo algumas coisas na casa dele, tipo favores, né? Que ali eu fui treinando, ele não era um profissional, ele não tinha técnicas profissionais, mas ele era um autodidata, ele fazia bem feito e tal, mas não profissionalmente, não era a profissão dele. E ali eu peguei um gosto, fiz alguns serviços por fora com ele e tal. E aí eu me vi desempregado e falei, a única coisa que eu posso cair, que eu tenho físico e tenho saúde, é obra. E um tio meu, estava com um pedreiro trabalhando para ele, falou, ó, quer eu te arrumo uma vaga. Eu tinha uma filhinha pequena nessa época, ela tinha meses, ela tinha acabado de nascer. Ela nasce naquele ano, então ela tinha acabado de nascer. E eu vou trabalhar de ajudante do ajudante. Como assim ajudante do ajudante? É uma coisa que as pessoas não admitem. Quando você chega, a equipezinha dele era pequena, era um profissional, era o ajudante dele, que já sabia trabalhar, era um gato mole, mas era o ajudante dele, e eu cheguei, então eu virei ajudante do ajudante, porque aquele ajudante que me ensinou o que eu tinha que fazer, apesar de eu já ter essa experiência, entre aspas, de fazer algumas coisas. E ali eu permaneci por 2 anos. O que eu aprendi como ajudante? Tá? O que eu aprendi como ajudante foi a disciplina, porque esse camarada que eu trabalhava com ele era um cara muito rígido. Eu trabalhei 2 anos, eu até hoje não sei onde ele mora, não sei o sobrenome dele. Ele mal dava bom dia. Então, quando eu estava parado, que eu não tinha o que fazer, eu tinha um caminhão de pedra assim na obra, ele falava assim para mim, ó, 2, 3 metros, chega de ser um caminhão. Ele falava assim, ó, muda de lugar, que ele não gostava de me ver parado. Então ali, a primeira coisa que eu entendi, um ajudante tem que estar sempre em atividade. E ele não estava errado. Tudo que ele me ensinou, mesmo de uma forma às vezes grosseira, não lidar, ele não era ignorante comigo no falar, mas a atitude dele, o não se misturar comigo, vamos dizer assim, nem com outro rapaz, me ensinou essas disciplinas. Por exemplo, se você fuma, nunca fume dentro do serviço, nunca polua o ar da pessoa, muito menos jogar guimba no chão, não fique de bate-papo, não perca tempo, não fique contando as suas aventuras, muitas vezes imaginárias. Não faça isso. Você tem que focar, da hora que você chega, da hora que você sai, você está trabalhando, e você está trabalhando, você tem que produzir. Mantenha, ali eu aprendi, horário de chegar, o almoço era 1 hora, rígido, era de meio-dia a 1, se a gente atrasasse era para meio-dia e meia, 1h30, rígido, porque isso dá uma sensação de bem-estar para o cliente, de que a obra dele está andando. Tá? Por enquanto eu sou só um ajudante, vai ser difícil um pouco eu contar essa história, porque eu tenho que saber destacar coisas que eu já sei e que na época eu não sabia. Então vai me trazer algumas lembranças, né? Eu ali aprendi toda essa disciplina de não reclamar, ele me testava ao máximo, eu nunca reclamei, eu não era aquele ajudante reclamão, para mim estava tudo certo, ele cumpria com o pagamento e eu cumpria com a minha parte, era simples assim. Nunca fala mal, você trabalha de ajudante para o pedreiro. Às vezes o pedreiro não está porque você chegou mais cedo, porque ele teve que sair mais cedo e você ficou ali na limpeza. O dono da casa costuma chegar em você porque ele já está agoniado. A gente vai aprender isso lá na frente. Não fale mal da pessoa que trabalha com você, tá? Porque se você falar mal, você na verdade está falando mal da sua equipe. Você não pode sair falando mal do profissional que você está trabalhando. Às vezes você está com raiva dele, às vezes você fica com raiva do jeito que ele te trata, das atitudes dele, mas nunca pare com o cliente para falar mal do cara que está te pagando. Porque é você, na verdade você está achando que está queimando ele, mas você está queimando você e talvez um serviço futuro, porque você pode voltar naquela casa no futuro, que já aconteceu isso comigo, e você ser o cara e não ele mais, porque ele já se aposentou, porque ele parou, e a pessoa sabe que você já aprendeu a fazer, viu você trabalhando, e ali eu comecei a aprender. Eu ficava perto dele, eu prestava atenção, ele nunca me ensinou nada, a gente não tinha YouTube, a gente não tinha Google, então eu tinha que observar. Eu tinha a experiência lá do outro rapaz, mas ele não era um profissional, ali eu estava aprendendo a ser profissional, ele era um bom profissional, não era o melhor que eu trabalhei, mas era um bom profissional. Então eu observava, ele não me ensinava nada, se eu perguntasse ele respondia entre os dentes, mas eu observava ele fazendo. E aí uma coisa que eu aplicava, lembra que eu tinha feito a minha casa? Eu não fiz ela toda, eu fiz uma parte boa dela, mas eu não fiz ela toda. E eu apliquei na minha casa o que eu vi ele fazendo. E aí eu fui ganhando confiança. Outra coisa que eu fiz
foram algumas pessoas próximas a mim, isso acontece com quase todo mundo, já sabendo que eu trabalho com obra, de me chamar para ajudar a fazer uma casa. E aí foi assim que eu fiz a minha primeira casa. E depois eu fiz o meu segundo andar, que é uma etapa separada, e você tem que ganhar uma autoconfiança. Enquanto isso, trabalhando com eles, sempre seguindo horários e as normas do trabalho, me policiando. Então eu era tipo assim, sabe, uma escola militar. Porque eu tive até a sorte, na época eu achava que eu tive o azar, mas hoje eu imagino que eu tive foi sorte do meu primeiro trabalho ter sido com um cara tão rígido, porque eu me disciplinei a não cometer erros. Então eu vou contar, eu não vou fazer eles muito longos, e no próximo eu vou contar algumas coisas que eu passei como ajudante, que hoje eu, vendo, eu não consigo julgar se eu achei certo ou errado, porque você tem que muitas vezes fazer escolhas, pensar na sua família ou pensar no seu orgulho, né? Então, quando eu comecei, eu vou encerrar hoje esse episódio, vamos chamar assim, vamos chamar de episódios, contando a minha primeira impressão. Lembra, eu tinha uma loja, eu fechei, em seguida meu tio me indicou, e meu primeiro trabalho foi 2 ruas depois da onde eu moro. Então, tinham clientes, que eram meus clientes da loja, que me viram ali de adolescente a virar um homem de 20 anos, como dono de loja. Eu tinha carro, eu tinha uma loja. E no meu primeiro trabalho com o seu Zé, que era esse pedreiro, eu tinha que virar uma massa, não tinha espaço dentro da casa, eu fui virar na rua, na calçada, né, da dona da obra. E veio um cliente meu na minha direção, parou, ficou olhando eu virar a massa e falou assim: nossa, quem te viu, quem te vê, hein? Você era dono de loja e agora tá virando massa. E eu respondi a ele na altura, eu olhei para ele e falei: olha, eu não vejo vergonha nenhuma em virar uma massa. Então foi a primeira lição que eu vou dar para vocês. Não se envergonhe. Vocês podem achar que eu estou falando um absurdo, mas não é. Eu aqui, ao longo desses 7 anos que eu vou fazer em janeiro de internet, eu tive casos recentes de pessoas que se aproximaram de mim, dizendo que eram profissionais, sendo que o máximo que eles tinham chego era ajudante. Então eles tinham vergonha de não ter alcançado um patamar maior na profissão. Então você não pode... A primeira dica que eu vou dar nesse vídeo é: não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Todo trabalho é digno, seja ele qual for que você fizer. E lembrando que qualquer trabalho que vocês façam, seja ele qual for, o teu objetivo tem que ser um só. Seja o melhor no que você está fazendo, o melhor. Não seja o segundo colocado, seja o primeiro colocado. Né? Nós estamos numa geração onde estão ensinando as pessoas a... Eu até brinco, né, algumas vezes, que você não precisa chegar entre os 3 primeiros, você recebe aquela medalha por participação. Não, foque em ser o melhor, tá? Então, vamos depois no segundo episódio. Eu estou como ajudante do ajudante, aprendendo a ser ajudante de pedreiro, aplicando essas técnicas que eu estou falando. Chegar no horário, fala pouco, falar o mínimo que você puder. Hoje eu entendo que tem um celular que distrai muitas pessoas, então evitem isso. Eu vou ter que acrescentar isso na história como dica de vocês não fazerem dessa forma. Não conte o seu final de semana de aventuras, ainda mais, geralmente o ajudante é mais jovem, então o final de semana dele às vezes é bem movimentado e ele ainda acrescenta mais. E uma dica: se tiver mais de um ajudante, for uma obra pequena, tiver mais de um ajudante, 2, 3, ou outro companheiro de trabalho sem ser o patrão, não se junte, não faça patota, que nem você estava acostumado a fazer na rua, na escola. É trabalho, foque. Pode parecer uma dica bem boba, mas não é. Eu, como ajudante, eu entendi que a coisa mais importante do ajudante é não ficar parado, cumprir seus horários, não perder tempo com coisas inúteis, entender que aquele horário você é como se fosse uma linha de produção, manter a obra sempre limpa, mesmo que isso pareça óbvio, as pessoas continuam falhando nessa parte. Até hoje, quando eu vejo alguém trabalhando próximo a mim, primos, parentes, vizinhos, eu foco nisso. Pode ser uma garrafa d'água, você leve de casa. Se você não tem dinheiro para comprar, se vai sair muito caro para você, congele uma garrafa e leve. Não fique incomodando o dono da casa. Muitas vezes, como aconteceu há pouco tempo, o vizinho vem incomodar que você regule água para ele. Ah, mas não se nega água. A questão não é negar água, é você não criar trabalho para outras pessoas. E aí a gente vai no próximo vídeo, a sequência dessa história.
e aonde a pessoa tem que entender que se começa lá de baixo, não pode ter vergonha e principalmente você vai se tornar o ajudante, você vai se tornar um ajudante prático, um ajudante que ele facilita a vida do profissional. É um cargo muito importante, mesmo porque se você não for um bom ajudante, você nunca será um bom profissional, você nunca vai passar de profissional, dá para passar, para ser algo além. Então é isso. Nesse primeiro eu contei essa rápida passagem e fica como dica disciplina. Basicamente disciplina, que é o que eu acho que falta no geral hoje na vida. Até a próxima história, o segundo capítulo, em breve.